Boa tarde. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao assunto da química orgânica. Eu queria que vocês observassem, nós vamos pegar a frente C, módulo 4, conforme eu passei para a direção da escola, para que vocês tenham acesso a esse material. A parte teórica de álcoois, fenóis, éteres, aldeídos e cetonas, antes dessa parada, nós já tínhamos colocado aqui no quadro toda a parte estrutural, a parte das funções, onde eu mostrei o grupamento funcional, mostrei como é que se faria a nomenclatura de cada uma dessas estruturas. Então veja que a gente vai pegar álcoois, fenóis, éteres, aldeídos e cetonas. Cada função dessa, nós temos que lembrar que tem um grupamento funcional. Por exemplo, como é que eu identifico a função álcool? A função álcool é quando você pega um carbono saturado e liga o grupamento OH, que é a hidroxila ou oxidrila. Os fenóis. Fenóis é quando você pega um anel aromático, um radical arila, e introduz a hidroxila para fazer. Então veja que a diferença de um álcool para o fenol é que a hidroxila aqui está ligada a um carbono saturado e os fenóis têm que estar ligados a um anel aromático. O que são éteres? Éteres é quando nós temos o oxigênio servindo de heteroátomo dentro da cadeia. Então veja que ele está aqui entre dois carbonos. Aldeídos, R, C-OH. Esse grupamento C-OH a gente chama de aldoxila e caracteriza essa função. E as cetonas, vocês viram que na cetona eu tenho que ter dois radicais ligados ao C-OH, que a gente chama de carbonila. Ok, então como a gente já viu essa parte teórica, eu coloquei em sala de aula todos os grupamentos funcionais e coloquei também a parte da nomenclatura, eu vou fazer a complementação desse material aqui, frente C, módulo 4, na parte de exercício, ok? Então, eu vou começar na página 101, questão número 3. A alternativa que apresenta um aldeído aromático é, olha, quando ele fala aldeído, eu tenho que procurar esse C-OH. Só que, geralmente, eles não colocam a aldoxila dessa forma. E aí o que eles podem representar? Eles representam a função aldeído dessa maneira também, ó, RCHO, ou então RCOH. E aqui muita gente confunde essa função com álcool. Só que o álcool, esse carbono do álcool tem que ser um carbono saturado. Enquanto no aldeído, isso aqui é um carbono que tem uma dupla. Então, das estruturas que ele te deu, vocês vejam que nós temos que procurar esse grupamento. Pode se apresentar dessa maneira, pode se apresentar dessa forma ou dessa forma. E aí vocês podem ver a letra C. Na letra C, você tem um anel aromático, e ao anel aromático ele botou aldoxila na forma de CHO. Então isso aí é um aldeído aromático chamado de benzaldeído ou aldeído benzoico. Então essa questão nós não tínhamos visto ainda, fica como resposta a letra C. Na página 102, a questão número 4, diz o seguinte: Noni é uma das plantas medicinais tradicionais mais importantes na Polinésia, sendo usada há mais de 2000 anos. Desta planta é isolado um composto
o damarcantal, que vem sendo estudado desde as atividades anticancerígenas. Observe a estrutura desse composto. Então ele bota a estrutura e pergunta: assinale a alternativa que apresenta as funções orgânicas presentes na estrutura do damarcantal. Essa é uma questão típica de Enem, onde ele bota uma estrutura de um composto orgânico e pergunta que tipo de função tem aí. Então veja que nós temos no anel do meio C-O e C-O. Isso aí a gente chama carbonila. Isso aqui, ó, C-O entre dois carbonos, isso é a carbonila de uma cetona. Então veja que na estrutura você tem aí uma cetona em cima e outra embaixo. Então, função cetona. Também tem no terceiro anel OCH3. OCH3, o oxigênio está servindo de quê? De heteroátomo. O oxigênio entre dois carbonos caracteriza a função éter. E ao lado da função éter, ele botou C-OH, que caracteriza C-OH, o doxila de um aldeído. E finalmente, nesse terceiro anel, que é um anel aromático, você está vendo que tem as duplas alternadas dentro do composto, ele jogou a hidroxila direto no anel. Então, quando você faz isso, ó, a hidroxila ligada diretamente no anel aromático, isso tem a função fenol. Então, portanto, a resposta da questão número 4 é a letra E. Você tem aldeído, cetona, éter e fenol. Nessa mesma página, nós temos a questão número 5. Também uma questão que envolve grupamentos funcionais. Então, na questão número 5, você tem o bactericida Fomecin A, cuja forma estrutural é. Então, a estrutura do Fomecin A, ele quer saber quais são as funções orgânicas presentes. Então, primeiro, eu tenho o anel aromático. E a esse anel aromático, nós temos os grupamentos OH. Então, está aqui, ó, anel aromático com grupamento OH, isso é fenol. Então, aí você tem, aparece o grupamento fenólico, 3 grupamentos fenólicos. Também tem C-OH, que a gente já falou hoje várias vezes, que é a doxila de um aldeído, C-OH. E lá em cima, você tem o CH2OH. CH2 é um carbono saturado. Esse carbono saturado com a hidroxila caracteriza a função álcool. Então ele vai botando como alternativas na letra A, ácido carboxílico. Não tem nessa estrutura. Descarte a letra A. Letra B, álcool tem. Fenol tem, mas não tem éter. Na letra C, tem álcool, tem fenol e tem aldeído. Portanto, a resposta dessa questão aqui é a letra C. Tá? Na questão número 6, página 102, questão número 6, na estrutura, ele diz o seguinte: o gengibre é uma planta da família das gingiberáceas, cujo princípio ativo aromático está na rizoma. O sabor ardente e acre do gengibre vem dos fenóis gingerol e zingerona. Aí ele mostra a estrutura da zingerona. Na molécula da zingerona são encontradas as funções orgânicas. Que funções são essas? Anel aromático com OCH3. Está aqui, ó, o oxigênio servindo de heteroátomo. Isso aí é aldeído. Anel aromático com a hidroxila OH ligada direto. Isso é fenol.
E lá na frente tem C-O, assim, ó, entre dois carbonos ou entre dois radicais. Isso é a função cetona. Então, na questão número 6, resposta letra D de dado. Na gingerona você tem cetona, tem éter e tem fenol. Nessa mesma página aí, na parte de exercícios propostos, tá? Na página 102, questão número 1 de propostas, nós temos compostos que apresentam pelo menos um grupamento hidroxila ligado diretamente ao átomo de carbono saturado, ou é álcool, né? Ou tem grupo funcional de álcool. A única fórmula que não se encaixa na informação é, na letra A, vocês estão vendo que a hidroxila está ligada ao CH3. Esse CH3 é um carbono saturado, então é um álcool. Na letra B, tem uma hidroxila OH, só que essa hidroxila, ela está assim, ó, pessoal. Essa hidroxila OH, ela está ligada à carbonila, C-O. Então, quando você tem a estrutura C-OH, isso não é um álcool, isso aí é um ácido carboxílico. Então, essa é a resposta na letra B. Na letra C, nós temos C-OH de um ácido, né? Mas tem OH, 4 grupamentos ligados a carbonos saturados. Isso aqui é um poliálcool. É quando você tem mais de um grupamento de um álcool ligados a carbonos saturados. Então a função álcool está presente. Na letra D, tem a hidroxila e ela está ligada a um carbono saturado de um anel, só que esse anel é de um ciclano. Esse carbono é carbono saturado, isso aí é um álcool, é o ciclopropanol. E na letra E, vocês vejam que tem o OH, e esse OH está ligado ao CH2. Se esse OH tivesse ligado ao carbono de dupla, seria um enol, tá? Mas ligado a esse carbono CH2 é um álcool. Portanto, a resposta dessa questão, a única alternativa que não corresponde a um álcool é a letra B de bola, que é um ácido carboxílico. Questão número 2. Vou botar aqui, página 102, questão 2 de propostas. Na questão número 2, o geraniol, uma substância obtida do óleo de rosas, é um álcool primário. Então, olha só, álcool primário que apresenta dois carbonos terciários em sua estrutura química. A seguir estão representadas as estruturas químicas de substâncias responsáveis por odores característicos. Das estruturas anteriormente apresentadas, podemos concluir que o geraniol está representado pela estrutura química. Então vamos analisar a estrutura número 1. Na estrutura número 1, pessoal, tem CHO. CHO é isso aqui, ó. É um aldoxila. Isso não é um álcool. Então você tem que descartar a estrutura 1. Na estrutura 2, tem OCH3, que é um éter, e tem OH ligado diretamente ao anel aromático. Só que a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático não é álcool, é fenol. Descarte a estrutura 2. Na estrutura 3, você tem CH2OH, aí no final. Então a hidroxila ligada a um carbono saturado é um álcool. E veja que
andando aqui para o lado esquerdo, você encontra 2 carbonos terciários. Então, satisfaz isso aqui, ó. Por que é um álcool primário? Porque o OH está ligado a um carbono de extremidade, que é um carbono primário. E também tem o quê? 2 carbonos que se ligam a outros 3, que é carbono terciário. Então, a resposta está na letra C dessa questão. Por que eu não posso considerar o item 4, a estrutura 4? A estrutura 4 tem OH ligada a um carbono saturado, então é um álcool. Só que essa hidroxila está ligada a um carbono terciário. Se é um carbono terciário, esse álcool é terciário. Mesmo tendo aí 2 carbonos terciários, mas o álcool, ele é um álcool terciário. Então, derruba essa afirmativa aqui, ó, de álcool primário. Por que não pode ser a estrutura 5? Ela é um álcool, tá? O OH está ligado a um carbono saturado. Mas, e esse carbono que a hidroxila está ligada é um carbono secundário. Se é um carbono secundário, aí você tem um álcool secundário, derruba isso aqui. Então, a resposta da questão número 2 é a letra C, tá? Onde eu tenho um álcool primário, é um álcool onde a hidroxila se liga a um carbono primário, e na estrutura 2 carbonos terciários, que são carbonos que se ligam a 3 outros carbonos. Resposta, letra C. Na página 103, nós vamos analisar a questão número 5. Vocês devem estar estranhando porque eu estou saltando aqui essas questões. Mas as questões que estão sendo salteadas, elas foram resolvidas em sala de aula. Eu estou pegando só aquelas que nós não tínhamos visto ainda. Então, na página 103, questão número 5. As estruturas a seguir representam substâncias que são usadas em perfumaria por apresentarem cores de flores. Ele mostra a estrutura 1 e mostra a estrutura 2. Com relação às estruturas 1 e 2, assinale a alternativa correta. Letra A. 1 e 2 representam a função álcool. Olha, pessoal, a estrutura 1, ela tem um OH, só que esse OH está ligado a um anel aromático. Então isso não é álcool, isso aí é fenol. Já derrubou a letra A. A segunda estrutura tem OH ligado a CH2, aí está certo, aí é um álcool. Mas o composto número 1 não tem álcool, tem fenol e tem C-OO de um éster. Na letra B, diz que a substância 1 apresenta maior acidez que a substância 2. Bem, aqui eu teria que... esse assunto de força ácida, acidez e basicidade dos compostos orgânicos é um assunto que vai ser visto lá na frente. Nós não vimos ainda em sala de aula, mas eu vou antecipar para vocês aqui algumas coisas. Quais são os grupamentos funcionais que tem na estrutura 1? Você pode ver, tem um fenol e tem um éster. Na estrutura 2 tem um álcool. Quando a gente for estudar esse assunto, propriedade das funções orgânicas, eu vou mostrar para vocês que os fenóis têm caráter ácido. Os fenóis, na presença da água, ele libera o próton H+, que caracteriza a função ácida. Então, na estrutura 1 tem acidez, enquanto na estrutura 2 o álcool ele é neutro. Então, a alternativa B é a alternativa correta dessa questão aqui, ó. Agora, lembrando que esse assunto vai ser dado para vocês ainda, tá? Na letra C, a massa molar de 1
é menor do que a massa molar de 2. Para a gente determinar a massa molar, a gente tem que primeiro fazer a fórmula molecular de cada um desses compostos. Vamos lá. Na estrutura 1, conte aí, quantos carbonos tem? No anel tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a estrutura 1, que a estrutura está com 12 carbonos. Se você contar o número de hidrogênios no anel, 1, 2, 3, 4, 5. Aí lá fora, 5 com 2 dá 7, 7 com 2 dá 9, 9 com 2 dá 11, 11 com 2 dá 13, com mais 3 dá 16. H16. E vocês vão encontrar 1, 2, 3 oxigênios. O3. Então essa é a fórmula molecular da estrutura 1. C12H16O3. Na estrutura 2, você contando o número de carbonos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, C10. O número de hidrogênios, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 14, 15, 17, 18, tem 20 hidrogênios e tem mais um oxigênio apenas. Então, se eu quiser saber quem é que tem a massa molecular maior, eu tenho que pegar o carbono, que é 12, multiplicar por 12, somar. Hidrogênio, que é 1, multiplicar por 16, somar. Com 16 do oxigênio vezes 3. Eu vou já botar aqui a massa, né? Vocês podem confirmar depois. Vai dar 208 gramas por mol a estrutura número 1. Já a estrutura número 2, você pega 12 do carbono, multiplica por 10, um hidrogênio, multiplique por 20, 16 oxigênios, multiplique, um oxigênio, multiplique por 16, então a massa molar desse segundo composto vai ser 156 gramas por mol. Por isso que essa resposta da letra C, quando ele fala que a massa molar do 1 é menor do que a do 2, ele errou. Isso aqui é o contrário. Na letra D, 1 e 2 representam substâncias saturadas. Ora, se as estruturas A1 e 2 têm duplas entre carbonos, elas são estruturas insaturadas. Errado. Na letra E, 1 e 2 representam substâncias classificadas como compostos aromáticos. A estrutura 1 realmente tem um anel aromático, mas a estrutura 2, veja que não tem. Essa cadeia aí não é fechada, tá certo? Tem uma cadeia alifática ou aberta. Então fica mesmo como resposta, questão número 5, a letra B. Questão, dá uma paradazinha aí.